Bora, estamos ao vivo, live pós-BJJ, partiu pra casa, eu tô falando de Balneário Camboriú. Vamos lá, vamos fazer essa live, eu gosto de fazer essa live pós-jiu-jitsu. Eu já aproveito para conversar com você. E claro, né, já estamos juntos aí na nossa contagem regressiva, 7 dias para as nossas 3 aulas online gratuitas. Que para você estar junto com a gente, você tem que estar no link, você tem que ter clicado no link lá da bio para receber o link e as informações das aulas, 3, 4 e 5 de fevereiro, 7 dias fora. Bora falar de CQB com pistola. E é maneiro ver a galera que tá aqui, olha aí, o Loki, tamo junto, meu irmão, olha aí. Cosmo, Kaique, Azevedo da Ucrânia. A galera que tá na Academy, já fala pra mim aqui, ó, eu quero saber se você tá na Academy, fala eu. E pra quem vai entrar na Academy, na 10ª turma da comunidade, coloca eu vou. E pra quem já tá na Academy, coloca eu. Quem vai entrar, coloca eu vou. Eu quero saber essa galera falando do Brasil inteiro, falando da Ucrânia, falando da Inglaterra. Porra, gente de longe, hein? Gente de longe. O Cosmo falando do Paraupebas, ó. O Kaique lá da Inglaterra tá na Academy, botou eu. A galera que tá na Academy fala eu. Coloca eu aí nos comentários pra eu saber quem são nossos alunos. E quem vai entrar, coloca eu vou. Cara, eu tô todo lanhado aqui, ó. Por conta do Gil, tá? Acabei de vir. Ó, o Loki já falou, eu vou. Max já tá na Academy com a gente. O Azevedo falou que eu vou. Muita gente. Eu quero que vocês estejam na aula. Inclusive, quem já tá na Academy também pode estar na aula junto com a gente dia 3, 4 e 5. Eu vou falar sobre CQB com pistola. Vou falar sobre a dinâmica do CQB, a utilização da pistola, empunhadura dupla, empunhadura simples, estratégias de treinamento, estratégias de combate. E essa aula é uma aula preparatória. Pra galera ver, porra, o cara preparou uma aula foda. Inclusive, tô pensando se eu vou liberar mapas mentais ou não, viu, cara? Porque eu gosto de trabalhar com mapas mentais. E o que são os mapas mentais, né? São aquela estrutura que a gente usa para estudar. Eu gosto de trabalhar com isso porque quando eu leio um livro, quando eu faço os meus resumos, eu acabo fazendo mapas mentais, que fica mais fácil de retomar. Ó, o Cosmo já tá na Academy, tá falando Pará, tamo junto, meu irmão. Então, se você está na Academy, digita eu. Se você vai entrar na Academy, coloca eu vou. E vamos lá. Pô, tá muito quente aqui, viu? Pô, verão chegou em Balneário. A galera fala pra mim sobre estrutura de designação de ameaças, né? Como é que você faz pra designar ameaça? Como é que você sabe que aquilo é uma ameaça? E eu falo isso nas linhas, e falo isso também nas aulas, principalmente na parte do CQB, que eu acabo que existe uma classificação, onde você tem uma prioridade de táticas de ameaça, e existe uma classificação voltada para prioridades cognitivas da ameaça. Isso é muito legal porque eu costumo trabalhar, eu falo o seguinte, cara, quando você trabalha na parte operacional, eu sou policial há 17 anos, você cria uma mentalidade, uma percepção tática. Mas se você é um cidadão comum que treina, você também cria essa percepção tática. Então você enxerga pessoas e lugares de uma maneira diferente. Então o local onde eu escolho para estacionar, o local onde eu escolho sentar no restaurante, o local onde eu escolho frequentar, ele, obviamente, ele entra dentro da minha avaliação de risco. E essa avaliação de risco, ela é trabalhada dentro do que a gente chama de prioridades táticas. O que a prioridade tática determina? Ela determina o seguinte: existe uma sequência de valores que definem uma ameaça maior para uma ameaça menor. Certo? O Kaique falou, eu, veterano e membro fundador. E para sempre ficarei lá. Nossa Bíblia Tática, tamo junto, Kaique. Cara, é muito bom te ter lá. Eu tô te esperando na linha presencial, mas vou te falar, cara. Tô doido pra ir pra Inglaterra aí, para que a gente feche uma palestra. O Cândido também, membro fundador. Eu tô preparando algo para os membros fundadores. Eu não sei se eu já vou revelar. Hoje eu vou mandar para vocês um artigo científico lá no grupo. Eu não sei se eu já vou revelar para os veteranos ou se eu deixo de surpresa. Mas eu estou preparando um negócio bem legal para os veteranos da Academy. Tá? Só para quem for veterano, 3 anos. O cara tem que ter 3 anos de Academy. Ele vai ganhar um presente especial, exclusivaço. Exclusivaço. Inclusive para quem é policial e militar, já estou até vendo os caras usar isso aí. Vamos ver, vamos ver. E para o cidadão comum também, tá? Não se engane não. Até porque a maior parte dos nossos alunos são pessoas que buscam treinar para ele e para sua família, beleza? O indivíduo escolheu estar. Olha só. É isso aí, Ribeiro. Ribeiro é nosso aluno da Academy. Eu vou falar sobre isso nessas 3 aulas. Mas entenda o seguinte, quando a gente fala sobre prioridade tática, existe dentro de uma tática, dentro de um protocolo, quem se torna uma ameaça prioritária, quem vem primeiro, quem recebe o ponto de
cara, eu preciso controlar ou neutralizar essa ameaça para passar para o próximo cômodo, ou passar para a próxima ação, ou passar para o próximo cenário. Isso é muito importante para nós nesse tipo de avaliação. Ó, o Rei falou, bora conversar e organizar uma palestra aqui. Bora, Kaique, eu tô amarradão, vamos lá. Tá chegando dia 3, o Lucas já falou, ó, 3, 4 e 5 às 20 horas, hein? Quem não clicou no link, clica no link para receber todas as informações dessas 3 aulas. Se não tiver clicado no link, não vai receber, hein? Então, quando eu estou dentro de um ambiente, percorrendo uma escada, um corredor, trabalhando com portas, ou determinando qual sala que eu vou entrar, uma prioridade tática vai determinar que uma porta aberta ela é predominante em relação a uma porta fechada. E o que é essa predominância? Cara, toda vez que eu tenho uma porta aberta, eu fico atento àquela porta. Porque ali é um parâmetro de ameaça. Aquela porta ela já é tratada como uma ameaça. Ela pode ser uma ameaça primária, se ela for a única porta aberta daquele corredor e não tiver ninguém no corredor. Mas ela pode ser tratada como uma ameaça secundária se eu tiver que controlar uma ameaça no corredor. Tá? Ó, o Stefano falou, novo por aqui, ansioso pelas 3 aulas. Tamo junto, Stefano. Vou pra cima. Então, quando a gente fala sobre determinar ameaças, dentro da ameaça tática, uma porta aberta antecede uma porta fechada. Uma pessoa no corredor, um suspeito, ele antecede uma porta aberta. Então, essa é a classificação para ameaças dentro de uma prioridade tática. Existem mais formas de categorizar essas ameaças? Sim. Eu vou deixar isso para a aula, porque vai ser mais fácil de explicar dentro do contexto da aula. Tudo bem? Eu estou fazendo uma apanhada aqui para você entender. Por outro lado, o que é uma ameaça cognitiva? É uma ameaça na qual o teu cérebro determina quem é o verdadeiro risco, quem é o verdadeiro perigo, quem é o verdadeiro predador. Ele ignora a valência tática e dá atenção ao que realmente importa na concepção dele. Então é como se o teu cérebro filtrasse o cenário, ignorasse o protocolo e falasse, a ameaça vem nesse ponto. Então deixa eu integrar, vamos integrar isso a um cenário real. Você está num corredor, tem uma porta aberta na sua esquerda e na direita tem uma porta fechada com som ou com movimento de sombra. E aí o que vai acontecer? Ele acaba ignorando a porta aberta e ele desloca toda a atenção, e aí a gente está falando sobre a teoria do spotlight, onde ele coloca todo o foco cognitivo dele, toda a atenção dele naquela porta com sombra. E isso faz com que o teu cérebro ele fique inquieto. Você acabou de gerar um desconforto cognitivo, porque ele está atento àquela sombra ou aquele barulho e ele ignora uma porta aberta que deveria ser a sequência lógica, mas não a emocional. Certo? Ó, o Lucas falou, qual a diferença entre canto leve e canto pesado? Cara, isso você vai encontrar lá no curso de CQB, que está dentro da Academy. Existe uma explicação, beleza, que vai além disso. Você tem o canto leve, o canto pesado, você vai trabalhar com relação a ângulos, existe ali uma classificação com relação ao ângulo, existe a gente chama de corners, ângulos, a dispositivo de portas, a arquitetura. Você vai ver isso no módulo completo. Você tem um módulo dentro da Academy que é toda a parte de CQB, que você pode usar tanto para individual quanto duplas e até mesmo para times. Então quando você entrar lá na aula, você vai ter toda uma descrição do que é cada termo desse, beleza? Muito boas lives, Marcelo. Sempre trazendo ótimas dicas. As informações do dia a dia. Falando aqui de Natal. Porra, Carlos, estamos juntos, meu irmão. Quero te encontrar nas aulas, galera. Eu quero ver vocês nas aulas dia 3, 4 e 5, 20 horas. Anota na agenda e clica no link. Então, olha como o nosso cérebro é, né, cara? Eu vou dar um exemplo, agora vou trazer para outro ponto. Você pega o teu WhatsApp, aliás, pega o teu Instagram, você entra no teu Instagram. Se você tiver 30 comentários te elogiando e um único comentário falando mal de você, qual é a sensação que você tem? Você tem aquela gratidão, pô, os caras foram aqui, elogiaram, fizeram um comentário bacana, complementaram o que eu falei, mas você tem um único comentário que destoa e aquilo te incomoda. A sensação que você tem, né? Você abriu ali, sentou, cara, você senta no sofá, pega o teu celular, pega uma xícara de café e fala, vou dar uma olhadinha no Instagram. Tem cara que vai fazer isso no trabalho, no plantão, naquela folga do almoço, aí ele começa ali, ele vai ali ver a postagem que ele fez. Aí, porra, tem 30 comentários positivos. Porra, parabéns, não sei o que, muito legal, contribui demais, parará. Daqui a pouco ele olha só um comentário, o cara falando alguma coisa. Aí
o cara falou mal, fez uma crítica, enfim. O que o cérebro dele faz? Ele nem tenta dar a resposta para os 30 caras que motivaram ele e fizeram um elogio. Agora ele cria uma atenção e um foco só para dar uma resposta para aquele cara que falou mal. Então o cérebro gera essa prioridade, porque quando ele é confrontado, isso vai de encontro ao ego dele. E o ego é um dispositivo que nós temos para buscar a nossa sobrevivência. É óbvio que você tem que trabalhar através de um desenvolvimento pessoal, o teu autoconhecimento, você trabalha isso para entender como o ego funciona, porque senão você vai ficar maluco. A pessoa esquece o lado positivo e se vira totalmente para o negativo. Exatamente. Então, olha como eu tô aqui ilustrando o que é uma prioridade cognitiva, porque se eu fosse trabalhar dentro de uma prioridade tática, a minha energia seria para responder as 30 pessoas que elogiaram aquele post e ignorar o cara que falou mal. Mas não é isso que acontece. Em regra, o que acontece é que você quer gastar energia formulando uma mega resposta, faz um post de resposta, parará, e ignora aquelas 30 pessoas. Porque o teu cérebro ele fica mais atento ao negativo. Porque dentro de uma escala de sobrevivência, aquilo ali é o que vai, entre aspas, te matar. Então o cérebro sempre está buscando isso, cara. Porra, o que está me prejudicando? É interessante, né? Porque tudo tem a ver com uma programação de milhares de anos atrás. Por isso que é importante, né? Por que eu vou fazer uma integração entre o CQB e a parte de comportamento humano? Porque não dá para você treinar técnicas e táticas sem saber de comportamento humano. Porque as tuas técnicas e táticas, elas são determinadas pela maneira como você se comporta em combate. Como é que o teu cérebro foi programado para combater? Como é que ele foi feito para sobreviver? E essa integração entre comportamento humano, porra, a maneira como você vai performar, como você vai desempenhar, ela afeta diretamente o teu treinamento. E o teu treinamento também afeta a forma como você vai empregar as técnicas. Então o que a gente vê hoje? Cara, adianta eu ficar na frente do espelho sacando a minha arma 1000 vezes? Não adianta. Não adianta. A fase na qual você saca a tua arma 1000 vezes, ela é uma fase muito pequena e muito pontual do seu treinamento. Depois disso, a gente fala sobre lei da potência, essa aula está lá na Academy. Lei da potência. Depois disso, não faz mais sentido fazer tantas repetições. Então não adianta o cara fazer 1 milhão de entradas no CQB achando que aquilo ali vai deixar ele mais operante. Na verdade, depois que ele entende a geometria de cômodos, foi a pergunta feita aqui pra gente, do Lucas. Quando ele entende a geometria de cômodos e quando ele entende a dinâmica da movimentação, não é ensaiar e decorar, é ler cômodos e aplicar o protocolo. Ele tem que desenvolver muito mais resolução de cenários, na qual ele trabalha tomada de decisão, do que a movimentação tática propriamente dita. Então, resumindo, não adianta ficar na frente de uma porta entrando 4 horas através da porta. Na verdade, depois que eu contemplo uma técnica onde eu sei fazer essa passagem de porta, trabalho de pés, controle de cano, postura, depois disso, consolidei, o jogo é outro. O jogo está voltado em tomar decisão. São cenários interativos, cenários com disparos reais, resolução de problemas. Então eu vou dar um exemplo do exercício que eu fiz lá no curso de ações táticas da Guarda Municipal. Eu fiz eles passarem na casa de matar, beleza? Fiz os ensaios e depois eu chamei todo mundo, e eu falei, agora planejem a entrada e depois vocês vão explicar. Então eles planejaram como eles fariam a entrada. Na verdade eu modifiquei o cômodo. Falei, agora os cômodos são modificados. Planeje a sua entrada com a sua equipe e depois explane. E aí cada aluno, né, o Tom estava pequeno, cada aluno explanou como ele faria a entrada. E foi mostrando, foi guiando. Fechado? O Lucas falou, a teoria do 10º homem afirma que na sala onde há 10 pessoas, o 9º concorda com aquele contexto, o 10º deve discordar. Cara, isso aí é muito bacana, cara. Eu vi, sabe isso aonde, Lucas? Num filme. A teoria do 10º homem eu vi num filme, cara. Eu não lembro agora se era um filme de ficção ou um filme de guerra. E aí falava que o cara era obrigado a discordar. O 10º homem, ele discordava se todos aqueles concordassem. Então, isso é interessante, porque o ponto de contradição, ele faz você entender por outra perspectiva aquilo que você pensa. Então, eu vou dar um exemplo.
Porra, por que eu gosto muitas vezes de ler artigo dos gringos, tá? Aqui no Brasil, de verdade, galera, eu não perco tempo consumindo conteúdo, não. Por que eu gosto de ler os artigos dos gringos? Por causa do embasamento, né? O artigo, eu tô falando do artigo científico, tá, pessoal? Não é papo de internet. Porque o artigo científico, ele tem os embasamentos. Inclusive, hoje eu vou deixar um artigo lá na Academy. O artigo, ele traz um estudo, ele traz uma amostragem, ele traz uma problemática, ele traz uma resolução. Isso faz com que eu possa ter um embasamento para estudar a partir daquilo ali. Isso não quer dizer que aquele artigo seja único, porque existe a revisão dos pares, que são outros estudiosos e pesquisadores que revisam. Existem artigos que muitas vezes vão falar o contrário do que aquele artigo está falando. Então tudo isso faz sentido? Faz. Para eu poder falar sobre ciclo Oda, como eu falo lá no meu artigo e no meu livro, para eu poder desconstruir o ciclo Oda, eu tive que estudar muito o ciclo Oda, lá do John Boyd. Porque quando eu aprendo e eu me especializo em ciclo Oda, eu realmente entendo a aplicação dele, fica mais fácil para que eu consiga criar algo que fale o seguinte: olha, por esse lado aqui e nessa abordagem o ciclo Oda não vai funcionar. Fechou? Inclusive é isso que os alunos da Academy têm. Eles têm acesso aos artigos, eles têm acesso ao material, eles têm acesso às aulas, para que eles possam falar: porra, agora eu estou tendo uma avaliação crítica. Uma avaliação crítica, ela é baseada em quê? Ela é baseada em números, ela é baseada em ciência, ela é baseada em estatística, ela é baseada no estudo e na aplicação real, comprovação real. O achismo, ele vem da variável do eu acho. Tá, você acha baseado em quê? Não, eu acho baseado na minha experiência. Só que a tua experiência, ela é muito pobre, ela é muito pequena, ela é muito rasa quando colocada à prova no nível mundial. Porque o Kaique está lá na Inglaterra, e lá na Inglaterra eu vou ter números da polícia inglesa e do exército inglês que muitas vezes superam os números dos Estados Unidos ou os números do Brasil. Né? Vamos falar do SAS, né? Do SAS. Cara, o SAS é a maior tropa de contra-terror, de entradas táticas do mundo. Os caras construíram a Força Delta. A Força Delta foi criada a partir do SAS. O Navy Seals foi criada a partir da Delta. Então, quando eu falo Navy Seals criada a partir da Delta, eu estou falando o seguinte, cara, a parte de contra-terror, né, Navy Guru e tudo mais. A estrutura dessas unidades vem de uma raiz, que é o quê? O SAS britânico. Se você ler a história da infantaria, você vai ver que os ingleses tiveram uma influência fundamental nas técnicas. E continuam tendo. Bem como os canadenses, bem como os franceses, bem como os americanos. Por que eles têm uma influência? Porque eles têm estudos. Nada é feito do quê? De orelhada. Os caras fazem algo realmente baseado em uma verdade. Professor, o loadout ou fardamento de um operador deve reunir conforto e proteção ou o conforto é quase impossível? Não, cara, o conforto, olha só que interessante. O americano faz estudo sobre isso. Ele faz estudo sobre a quantidade de carga que você carrega. Aí a gente volta pro SAS britânico. Os caras lutaram as Malvinas, e reza a lenda que a mochila dos caras tinha quase 80 quilos de equipamento. Pensa que os caras lutaram uma guerra, numa ilha, cara, sem suporte logístico imediato, né? Porque, pô, dependia da aviação inglesa. E os caras carregavam uma mochila de quase 80 quilos. Aí fala assim, porra, qual é o conforto nisso? Cara, não tem conforto. Mas os caras têm estudos, né? O americano tem estudos sobre capacidade de carga, por exemplo. Então, quando o cara fala pra mim assim, porra, eu consigo aliar conforto à operacionalidade? Você deve alinhar conforto à operacionalidade, cara. Porque senão, se você estiver desconfortável sempre, a tua operação está comprometida. Então você tem que fazer um equilíbrio. Claro que entre ser operacional e ser confortável, o operacional é o que te mantém vivo. Só que o confortável é o que te mantém lutando. Porque, porra, dependendo do teu tipo de operação, você tem uma operação continuada de 12 horas, de 20 horas, de 36 horas... Cara, se você não tiver um conforto mínimo, um ajuste mínimo de calçado, ajuste mínimo de uniforme, de mochila, não tem como, cara. Você vai perecer em combate. Vai baixar. Tá? Falo isso por experiência de infantaria. Beleza? E experiência policial também. Tá? Aí, o Kaique matou. É na Guerra Z. Perfeito, cara. Guerra Mundial Z. É isso aí. Beleza? O SAS é a maior força operacional. Não é à toa que é altamente sigilosos e são extremamente treinados e treinam praticamente 24... Cara, certeza. Os homens da máscara de gás. O Evandro falou tudo, né? Várias fotos dos caras com máscara de gás. É isso aí. Beleza? Então, vamos lá. Instrutor, por que perdemos a coordenação motora fina quando identificamos uma ameaça iminente ou atual? Como se não fosse capaz de colocar a chave na sua respectiva fechadura. Furtado, você tem um módulo com mais de 50 aulas que vão te dar todo o aspecto a respeito da neurociência aplicada ao treinamento.
de combate e ao combate. Então você vai lá naquelas aulas lá na academia. Se você não está na academia ainda, estou te aguardando lá. Você vai assistir essa sequência de aulas. As aulas elas vão falar, embasada em ciência e estatística, por que a resposta humana em combate ela é afetada diretamente pelo teu nível de estresse, qual é a área do cérebro ativada e como isso reage ao teu treinamento, beleza? O problema é que hoje existem muitos instrutores de sistema robótico. Esquece que as técnicas vão muito além de desenhar uma única linha tênue para fazer o mesmo movimento. Então, cara, existe a adaptação, né, cara? Adaptação da técnica ao operador. Por exemplo, eu tava ali antes do treino, porra, trabalhando no saco de boxe. Tava ali fazendo uma movimentação. Se eu fizer a mesma movimentação de colete, cara, o meu movimento ele vai mudar. A estrutura do movimento muda. Porque, querendo ou não, cara, eu tenho vários pontos da minha mecânica que vão ser alterados pela influência do peso, né? Pela resistência do equipamento e tudo mais. Tá? Não consegui dinheiro para os seus treinamentos, mas queria te agradecer pela entrega das aulas gratuitas e aprendi muito com eles. Pô, Luiz, você não veio para o presencial ainda, mas você pode ser meu aluno na Academy, cara. Bora vir para Academy. Você gosta de treinar, você é um cara que acompanha, vem para Academy. Beleza? Vamos como operador do SAS Opera, referência ao Chris Krager. Esse cara, ele é o cara, né? Ele fez aquela entrada no shopping, Nairobi, acho que é Nairobi, não lembro agora. E isso, Nairobi. E o cara mandou bem demais. É isso aí. Galera, lembrando, 3, 4 e 5. Nós temos 3 aulas online gratuitas, às 20 horas, que eu vou falar sobre CQB com pistola. Acontece que essa aula não vai estar no Instagram. Ela vai estar aqui, mas depois ela vai ser transferida para o YouTube. Eu preciso que você clique no link. Você tem que clicar no link, senão você não vai ter acesso às aulas. Por que você não vai ter acesso às aulas? Porque eu vou mandar o link dessas aulas, que não está disponível lá no YouTube ainda, eu vou mandar para você assistir ao vivo. E quando você assiste ao vivo, você pode inclusive tirar suas dúvidas. Por que eu vou entregar essas 3 aulas voltadas para CQB com pistola? Porque são aulas preparatórias para os novos alunos da 10ª turma da comunidade da Esperandil Academy. E o que é a comunidade da Esperandil Academy? É a única plataforma de tomada de decisão e treinamento de combate do Brasil. Então vamos lá, ó, o Bob falou, cara, eu jogo contra o Strike 2 e suas dicas são excelentes para jogo. Porra, se é bom para videogame, imagina pro mundo real, cara. Pensa, Bob, são 17 anos na atividade policial, 7 trabalhando no Exército Brasileiro como comandante de pelotão, e eu vou te falar, cara, com quantas pessoas eu já conversei, com quantas pessoas eu já treinei, com quantos intercâmbios eu já fiz, quantos cursos, e tudo isso me ajudou a criar essa leitura sobre, cara, uma técnica ela tem que ter uma perspectiva científica, ela tem que ter uma perspectiva de dados, de estatística. Não pode ser só uma coisa que eu imagino na minha cabeça que vai ser. Tem que ser algo comprovado, tem que ser algo aplicável, beleza? Professor, eu queria agradecer muito a todas as respostas. Sei que as informações de hoje são valiosas e o conhecimento é ouro. Mas sua humildade e a boa vontade de dividir é muito grande. Porra, tamo junto, Siqueira. E você seja nosso aluno na Academy, meu irmão. Vamos lá. Eu vou pedir pro Thales, faz o seguinte, manda um direct, que eu já te respondo pelo direct, tudo bem? A gente vai estar com o nosso curso de CQB em São Paulo em março, tá? Você pode alugar a arma do clube, não tem problema não, tudo bem? Galera, eu vou parar por aqui, daqui a pouco eu já tenho uma reunião. Um abraço, um beijão no coração e vamos pra cima, valeu!